Olá, o Câmara Notícia começa agora e estes são os destaques de hoje. Tribunal de Contas do Estado faz alerta sobre prestação de contas. Vereador fala da importância do uso consciente de medicamentos. E Câmara aprova em primeira discussão o projeto de lei que prevê a distribuição de medicamentos para portadores de doenças crônicas. Tudo isso agora no Câmara Notícia. O Tribunal de Contas do Estado realizou um encontro em Campinas para tratar da prestação de contas e ainda fez um alerta em relação ao período eleitoral. E o presidente da Câmara participou do ciclo de debates. Acompanhe a reportagem com Mirna Abreu. O 20º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais realizado pelo Tribunal de Contas do Estado aconteceu em Campinas na última quinta-feira. Gestores de mais de 30 municípios da região participaram do encontro, que tratou dos cuidados focando nas vedações da lei eleitoral e do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na abertura, autoridades falaram da importância da parceria do tribunal com os ordenadores de contas. O presidente da Câmara Municipal, Rafa Zimbaldi, diz que este trabalho do órgão controlador permite que gestores públicos se orientem. O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também o presidente têm dado vários alertas, não só ao Poder Legislativo, mas também ao Poder Executivo nunca gastar mais e principalmente respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, nós vivemos num momento de crise, tanto política, mas também econômica no país. A arrecadação no município tem caído bastante, o repasse, tanto por parte do governo federal quanto por parte do governo estadual, tem diminuído cada vez mais. E isso cabe ao gestor público, seja prefeito, seja o presidente da Câmara, a ter uma responsabilidade muito grande, cortando os contratos, diminuindo os custos, exatamente para não prejudicar o Poder Legislativo, o Poder Executivo e também gerar uma economia ao Poder Público. O trabalho pedagógico e de alerta que o TCE vem fazendo tem o objetivo de evitar erros e equívocos de prefeitos e presidentes de Câmara que podem torná-los inelegíveis. Se eles tiverem as contas com parecer desfavorável, podem ficar impedidos de concorrer à eleição por 8 anos. O presidente do Tribunal de Contas do Estado dá exemplos da conduta que os administradores devem ter. Ele não pode, que nem diz a minha avó, inventar moda, ou seja, querer fazer publicidade esse ano que é no eleitoral, querer contratar gente a mais do que já tem na prefeitura, parar com esse negócio de inauguração e pedra fundamental, coisas que não têm sentido nesse momento. E principalmente ele tem que cuidar do déficit orçamentário que ele deve ter. A lei tem que ser cumprida, e no Brasil, se é uma coisa que ninguém vai admitir mais, muito menos nós, é uma palavra seguinte: eu não sabia essa frase. Não, nós estamos mostrando para ele o que ele não pode fazer. Cuida, orienta. Eu falei aqui, cuida das pequenas coisas, combustível, cozinha, pneus, quilometragem, celular, telefone, essas coisas que você acha que são pequenas, mas não são. O diretor da unidade de Campinas do TCE diz que não basta apenas apontar os erros nas contas. O Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador, mas ele também tem uma função pedagógica, que é melhor a gente evitar o problema antes que ele aconteça do que depois ter que corrigir, ter que apontar a falha, né? Então o Tribunal de Contas nesses últimos 20 anos, ele vem fazendo encontro em todas as regionais do tribunal. Este aqui é o 16º deste ano. Hoje cedo já teve um em Mogi Guaçu, agora à tarde é este, e a gente procura reunir todos os fiscalizados da nossa região. Rafa garante que a Câmara de Campinas está fazendo a lição de casa e reduzindo os gastos. Temos tido bastante atitude, principalmente no que se tange aos contratos da Câmara Municipal. Conseguimos reduzir todos os contratos da Câmara, contratos inclusive em mais de 25% nós conseguimos a redução desses contratos. Então é importante, como presidente da Câmara, como gestor público, ter essa responsabilidade. Mesmo sendo em momento de crise econômica, mas mesmo também não tendo uma crise econômica, eu acho que cabe ao gestor público essa nova responsabilidade de que é gerir
com bastante economia o poder público. O vereador Carmo Luiz é o autor de um projeto de lei que foi aprovado em primeira discussão e que regulamenta a distribuição de medicamentos para portadores de doenças crônicas na rede municipal de saúde. O projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que estabelece normas gerais sobre a distribuição gratuita de medicamentos pelo SUS para portadores de doenças crônicas, foi aprovado em primeira discussão em reunião ordinária na Câmara de Campinas. Farmácias da rede pública de saúde já fazem essa distribuição. Mas ela não é regulamentada, não existe uma regulamentação. E o nosso projeto vem justamente de encontro com esta regulamentação. O nosso objetivo é que haja uma regulamentação e que o município de Campinas siga a lista do Ministério da Saúde. Então, sendo seguido a lista do Ministério da Saúde, doenças como Alzheimer, a própria diabetes e outras doenças crônicas, porque o doente crônico, ele precisa de um tratamento longo. De acordo com a proposta, a rede pública municipal de saúde tem 30 dias para providenciar o medicamento, caso o mesmo esteja em falta no momento em que o usuário apresentar o pedido, a fim de não comprometer o tratamento. O projeto prevê ainda a entrega desses medicamentos na casa dos doentes com deficiência física ou impossibilitados de locomoção. Na verdade, isso já é um projeto do governo. Nós também estamos formatando o projeto de forma que ele também seja direito, ou seja, exista realmente e nós possamos desenvolver esse projeto de forma eficiente, porque muitas vezes o doente crônico ele tem dificuldade de locomoção e desta forma fazer com que o medicamento dentro do seu tempo, já que é um medicamento de uso contínuo, chegue até as mãos do usuário e atenda da melhor forma possível. O projeto ainda precisa ser votado em segunda discussão. Só depois, caso aprovado, segue para a sanção do prefeito. E o fim de semana vai ser de sol em Campinas, pelo menos até o domingo, quando deve haver um aumento da nebulosidade. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, não está descartada a possibilidade de pancadas de chuva. E a temperatura máxima para o sábado e também para o domingo fica em torno dos 32 graus. Já a mínima fica em 18 no sábado e em 19 no domingo. O vereador Jorge da Farmácia do PSDB defendeu o uso racional de medicamentos. Em entrevista à TV Câmara, o vereador Jorge da Farmácia falou de seu projeto que institui no calendário oficial do município de Campinas a Semana do Uso Racional de Medicamentos. Esse projeto é justamente trazer à tona essa discussão para que haja uma discussão, que as pessoas comecem a ter a consciência de utilizar esses medicamentos, principalmente se orientando com um farmacêutico que está sempre presente em todas as drogarias da nossa cidade de Campinas e no estado de São Paulo. E além disso, também seria importante que as pessoas, além de usar o medicamento corretamente, ter uma conscientização, ter o descarte correto também. O descarte que eu venho pedindo já desde quando eu iniciei nessa casa, que eu peço, as pessoas que utilizarem medicamento, não joguem lixo, não joguem vaso, não joguem pia, leva na farmácia, na drogaria, que eles recolhem e dão um destino legal a esses medicamentos. O vereador é também farmacêutico e defendeu o destino correto dos medicamentos vencidos ou sem uso. Restos de medicações sem o destino correto podem ocasionar, por exemplo, o uso inadvertido por outras pessoas, resultando em reações adversas graves e intoxicações. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o Cinetox, os medicamentos ocupam o primeiro lugar entre os agentes causadores de intoxicações desde 1996. Como se utiliza o medicamento, como que você descarta esses medicamentos para que não contamine os nossos lixões, os nossos rios, sendo que a água hoje é um bem tão precioso. Veio o ano passado a dificuldade que teve a água. Imagine só contaminando com essas medicações. Além disso, também eu gostaria de salientar que há 5 anos atrás também, os medicamentos, principalmente os antibióticos, você comprava sem prescrição, você utilizava de maneira inadequada. Hoje em dia nós temos uma legislação e as drogarias estão cumprindo com medicamento com antibiótico somente com a prescrição médica. E após o intervalo, a Câmara aprova a moção de apelo da OAB pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. E
E a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia realizou mais uma palestra no plenarinho da Câmara nesta quinta-feira. Dessa vez, o tema do encontro foi tecnologia e energia limpa. Desta vez, a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia discutiu tecnologia e sustentabilidade na produção de energia. O vereador André von Zuben recebeu o diretor da BYD, empresa chinesa fabricante de painéis fotovoltaicos e ônibus elétricos. Como presidente da comissão, o parlamentar acredita que a cidade é um polo de atração para empresas do setor de tecnologia e energia limpa. Campinas quer ser uma cidade líder no Brasil e no mundo nas tecnologias de suas diversas áreas, particularmente na questão de sustentabilidade. Já está em funcionamento na nossa cidade, ônibus elétrico, táxi elétrico. Vai ter agora mais uma fábrica de painéis fotovoltaicos, ou seja, painéis solares. Isso vai ser muito importante e nós queremos cada vez mais incentivar e atrair novos investimentos para esse setor. A companhia BYD tem fábrica em Campinas e fornece os ônibus elétricos que estão em operação desde novembro do ano passado na linha 220, que faz o trajeto entre o terminal Campo Grande e o Cambuí. Campinas é a primeira cidade do país a contar com ônibus elétricos carregados por bateria e a operação já começa a produzir resultados. Do ponto de vista econômico, eles são muito bons, eles estão dando um resultado econômico de redução de consumo, como a gente imaginava. Então o operador provavelmente está feliz em relação ao custo operacional e ao mesmo tempo que a gente entrega para a sociedade um ônibus muito melhor para todos, porque a gente não tem ruídos, então ele é muito silencioso, ele tem uma operação muito mais tranquila e com emissão zero de poluentes locais. Além da fabricação dos ônibus, a corporação investe também na produção de painéis fotovoltaicos, um outro mercado com potencial de crescimento grande, já que no último mês a Agência Nacional de Energia Elétrica publicou as novas regras para a geração de energia elétrica distribuída. Ou seja, agora incentivos e facilidades vão tornar mais simples a instalação de painéis de captação de energia solar, o que deve atrair mais atenção dos cidadãos, do comércio e da indústria. Já é uma tecnologia do presente e é importante tanto para a população de Campinas, da região metropolitana e da Câmara e todo mundo perceber que, claro, ainda existem pequenos gargalos e inovações que precisam ser feitas para que ela tenha escala comercial para substituir eventualmente 100% da frota, mas ela não é do futuro, é a tecnologia do presente. A Câmara de Campinas aprovou na última quarta-feira a moção de apelo ao Congresso Nacional proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil e que pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A moção de apelo é do vice-presidente da Câmara, Luiz Henrique Cirilo, atendendo a um ofício da OAB Campinas, que solicitava que o Legislativo apresentasse o documento para a apreciação dos vereadores. A entrega do ofício aconteceu no dia 28 de março, mesmo dia em que foi apresentado o pedido de impeachment no Congresso Nacional. O presidente da OAB Campinas comentou sobre o pedido na ocasião. Foi um pedido que veio de uma votação expressiva no Conselho Federal da OAB, apoiada também pelas decisões dos seus conselhos estaduais, todos, ou em sua grande maioria, favoráveis a esse protocolo. O voto que deu origem a todo esse processo e a esse pedido, que foi aprovado no Conselho Federal, ele traz vários itens, dentre eles a questão da reprovação das contas da Presidência da República em 2014, as conhecidas pedaladas fiscais, bem como fatos relacionados à Operação Lava Jato. O pedido de impeachment foi aprovado pelo Conselho Federal da OAB após votação dos conselheiros federais que representam a ordem em todos os estados brasileiros. Esse pedido que cada cidade fez acompanha a decisão do Conselho Estadual do respectivo estado, aqui no caso do estado de São Paulo, e também do Conselho Federal da Ordem.
Olá, o Espaço Cultural Oca apresenta nesse sábado a festa Tropicalia e Beatles a partir das 3 da tarde. No domingo tem feijoada e samba da melhor qualidade com Bruna Volpe. O Espaço Cultural Oca fica na rua Dolor de Oliveira Barbosa, quase esquina com Rua Alecrins, no Cambuí. E agora, como sempre, vamos aos filmes que chegam aos cinemas. Regina e Fábio decidem se separar após 20 anos de casamento. Ele se muda para o outro lado da rua, mas os dois continuam próximos, trabalham no mesmo local, têm um filho adolescente e vigiam-se pelas janelas. O longa De Onde Eu Te Vejo usa São Paulo como pano de fundo e, em determinados momentos, como um terceiro elemento de cena. Uma jovem sofre um grave acidente de carro e acorda no porão de um desconhecido. O homem diz ter salvado sua vida de um ataque químico que deixou o mundo inabitável, motivo pelo qual eles devem permanecer protegidos no local. Desconfiada da história, ela tenta descobrir um modo de se libertar, sob o risco de descobrir uma verdade muito mais perigosa do que seguir trancafiada no longa Rua Cloverfield 10. Uma exposição celebrando a fotógrafa Isabelle Reed, 3 anos após sua morte prematura, traz seu filho mais velho, Jonah, de volta para a casa da família, forçando-o a passar mais tempo com seu pai, Ginny, e com seu recluso irmão mais novo, Conrad. Com os 3 sob o mesmo teto, Ginny tenta desesperadamente conectar-se com seus 2 filhos, mas eles lutam para reconciliar seus sentimentos em relação à mulher que eles se lembram de maneira tão diferente no drama Mais Forte que Bombas. A companhia CPFL de teatro apresenta nos dias 9, 10 e 13 de abril, na sala Umuarama do Instituto CPFL, o espetáculo 6 ou 7 personagens à procura de autor, uma adaptação da obra-prima do dramaturgo italiano Luigi Pirandello. No sábado, a sessão terá início às 8 da noite e no domingo às 7h30. A entrada é gratuita, com distribuição de 2 ingressos 1 hora antes do espetáculo. A comédia romântica A Reação, da dramaturga inglesa Lucy Prebill, entrelaça a neurociência e a tecnologia digital e coloca em cena a possível relação entre o amor e os antidepressivos. Com direção de Clara Carvalho, o espetáculo terá 3 apresentações no Teatro Brasil Quirim, nesta sexta e sábado às 21 horas e no domingo às 19h. O cantor e compositor mineiro Vanderly apresenta uma seleção especial para os fãs, que inclui poucas canções inéditas e reúne alguns de seus principais hits, que só tinham versões ao vivo ou que ficaram conhecidas na voz de outros intérpretes. É nessa sexta, no Sesc Campinas, a partir das 8h30 da noite. No sábado, a banda Hurt Mode traz ao Bar do Zé, em Barão Geraldo, o som que funde punk, jazz, funk americano e elementos da música brasileira com muita improvisação. É a partir das 10 da noite. E para quem é fã das bolachonas e do bom e clássico toca-discos, tem Feira do Vinil nesse domingo na Estação Cultura. Além dos cultuados vinis, tem roupas do Mercado Las Cosas e palco Tic Tic Boom, com muito surf music com a banda Pultones e Gypsy Jazz com a portenha Melina Sarmiento. Legal, né? E o melhor é que é tudo de graça. E para fechar o fim de semana em grande estilo, tem Rosa Passos e Big Band na Concha Acústica do Taquaral, em mais uma série incrível de shows do festival Grandes Bandas Grandes. A agenda da TV Câmara fica por aqui e vocês seguem com uma degustação da maravilhosa Rosa Passos. Tchau e até a semana que vem. Você vai ver, você vai implorar, me pedir pra voltar. Eu vou dizer, dessa vez não vai dar. Eu fui gostar de você, dei carinho e amor pra valer. Dei tanto amor, mas você queria só prazer. Você zombou. E o Câmara Notícia dessa edição fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima.